Está de volta ao vivo e em cores, esse é o Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI. Hoje o assunto ATM com o Dr. Contatore, médico odontologista, citogeneticista, especialista em biologia molecular, tem 5 doutorados, 4 deles pós-doutorado no exterior e aceitou o nosso convite e hoje aqui brilhantemente está nos explicando, trouxe até um molde, uma caveira mostrando, olha, é assim que acontece. Isso é o Vida e Saúde, a gente tem esse cuidado, essa preocupação de trazer as informações corretas e precisas para você aí, telespectador aqui da Rede Século XXI. Ô, doutor, o senhor ia contar uma historinha. Eu vou contar uma história muito interessante e que eu gosto muito dessa história. Freud foi um grande homem da psicanálise e ele morava em Berlim. E nessa época ainda, século XVIII, XIX, nós não tínhamos os avanços que temos hoje, Freud hipnotizava o paciente, tirava ele do consciente e entrava no inconsciente. E ele ia buscar elementos dentro do inconsciente de situações problemáticas e localizava aqueles elementos e dizia num signo sinal, eu vou contar até 3 e você não vai lembrar-se mais disso. Isto é, ele apagava os problemas do inconsciente. E aí dava um clique, a pessoa voltava e a pessoa parava com todas aquelas patologias comportamentais. E na época foi um alvoroço, porque as pessoas diziam assim, o que esse homem está fazendo que ele entra no inconsciente e cura muita coisa? Na realidade era isso. Os dentistas de Berlim levaram casos em que os pacientes apresentavam ATM, porque rangia os dentes à noite com bruxismo, desgastou os dentes e o côndilo está batendo na lâmina do ouvido. Então, perguntaram para Freud o seguinte, o senhor pode eliminar o bruxismo enquanto o paciente dorme? Porque está desgastando o dente e está gerando o problema de ATM nele. Inicialmente, o Freud disse assim, ele ia falar posso, mas ele disse assim, não vou responder, eu quero 6 meses para estudar. E nesses 6 meses, Freud fez um trabalho que eu considero hoje, no século XVIII praticamente, nada foi substituído a esse trabalho de Freud até hoje. Só. Voltou aos dentistas e disse assim, eu não posso eliminar o bruxismo com a hipnose. Eu poderia, mas eu não devo fazer isso. Por quê? Vou explicar por que o bruxismo. Um dia, nós nascemos e fomos levados ao berçário. Algumas horas de berçário, ficamos com fome, a enfermeira nos leva até a nossa mãe, no seu quarto, e ali nós vamos ter a primeira sensação de prazer no planeta, porque nós vamos estar em contato com pele com a mãe e ela vai dar, nós vamos fazer a sucção, vai nos dar, através da sucção no seio, uma substância que vai aumentar o nosso sistema imune. Então, como é a sensação de prazer, vai ficar registrado aqui no hipotálamo, dentro do cérebro, essa sensação de prazer. E aí Freud diz o seguinte, agora pega essa criança, ela é um homem hoje. Então ele entra no quarto, coloca o pijama e vai dormir. A hora que ele desliga o consciente e entra no sono profundo, o hipotálamo pede para que ele faça o bruxismo. Mas acontece que quando ele está dormindo, ele dorme de lado, ele encolhe as pernas e curva a coluna, fica na posição fetal, porque o bruxismo vai significar aquela sensação de prazer na sucção no seio da mãe. Entendi. Olha que interessante, gente. Isso quer dizer, essa é a razão pela qual o bruxismo é uma área de liberação de tensões no dia que passou. É uma área de escape psicoemocional. Essa é a verdadeira razão. Então Freud diz assim, meu amigo, se eu elimino o bruxismo com a hipnose, o hipotálamo, ele é inteligente. Ele vai buscar um outro órgão de choque no corpo e vai jogar essa energia que ele jogava na boca no bruxismo, vai jogar no outro órgão. O que vai acontecer? O paciente vai desenvolver doenças psicossomáticas. Entendi. Olha que interessante. Então,
Não tem hipnose para isso. Bom, mas, Freud, então como nós vamos resolver o problema? Coloca o aparelhinho na região superior e este aparelho vai funcionar o quê? Como um amortecedor. Não entenderam muito bem porque começaram a fazer aparelho acrílico. Rígido. Dente rígido embaixo, dente rígido em cima, aparelho rígido no meio, vai continuar transferindo força. Na realidade, é o aparelho semi-rígido que vai resolver este problema. Então, é uma lição de vida que Freud deu. Poxa vida, Eu achei interessante essa história. E a origem do bruxismo, de onde vem essa sensação, essa busca pelo prazer inconsciente. Doutor, vamos lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É o nosso amigo Alexandre Santana Neto. Obrigado, Alexandre, pela participação. Ele quer saber, olha só, interessante, aqueles instrumentistas, doutor, assim, de sopro, saxofone, trombone, enfim, que movimentam muito, né, tem que fazer aquela força, muito a mandíbula. Quer mais informações dos problemas que ocasionam, porque ele sente muita dor na mandíbula e zumbidos. Certamente ele é um instrumentista, parabéns aí de coração, mas ele quer saber, ele usa muito, tem que fazer força para sair o som perfeito, afinado. E aí, doutor, tem alguma complicação? Quais são os cuidados que ele, Alexandre, e todos os instrumentistas de sopro têm que ter? Eu tenho muitos pacientes, Santa Maria, me chamou atenção. Mas o que você pode fazer é alguns exercícios diários que você pode amenizar o problema. Então, por exemplo, você está lá no seu banho, está jogando água quente na coluna cervical. Está aquecido. O que você vai fazer? Um alongamento 3 vezes para o lado esquerdo, 3 vezes para o lado direito e 3 vezes para baixo. Nunca faz o alongamento para trás, que vai comprimir vértebra e poderá dar o pinçamento. Entendi. Além disso, abre 10 vezes a boca. Como se fosse bocejar? Faça um movimento lateral com a mandíbula para o lado esquerdo. Sem forçar muito. Sem forçar muito. Um alongamento. Vai observar que vai dar um barulhinho. Para o lado direito, faça a mesma coisa. E aí você vai fazer o quê? Um relaxamento muscular, porque existem nervos que estão passando entre os músculos, o músculo comprimindo, o que vai acontecer? Você vai comprimir nervo e vai sentir essa dor. Agora, o problema do sopro. No momento em que você assopra o instrumento, você joga uma pressão positiva muito grande para o ouvido. Se o ouvido não tem secreção e você não tem problemas de ATM, ele até aceita a situação. Mas se você tem um problema da DTM, disfunção da ATM, e problemas de secreção dentro dele, isso vai ser uma cunha, um agente que vai disparar maior problema de DTM. Então, na realidade, pegue bolsa quente, um pouco quente, coloque essa bolsa, envolva ela numa toalha e faça compressa com calor na região para que haja um relaxamento. Um detalhe, se fizer a bolsa, tem que fazer à noite, na certeza que não vai sair mais, porque você não vai fazer uma aplicação dessa e pegar vento à noite. Você vai ter... A famosa friagem. A famosa, você não vai ter... eu vou dormir e não vou sair mais. Faz a compressãozinha, coloca a bolsa de água quente e faz os exercícios após colocar a bolsa, porque tudo está mais fácil, tudo está mais ágil. São determinados... Já está aquecido, né? Aquecido. Tudo está mais liberado a nível de tensão. Você não tem aquela tensão. Conclusão, é uma maneira salutar e saudável para você resolver isso. Agora, me parece que o Sedatif PC é uma jogada muito boa nessa hora. Porque você tocou a noite toda, está com aquilo cansado, pega as 2 pastilhinhas do Sedatif, não precisa receita para comprar. Vai lá, pega, é o homeopático, coloca, chupa as 2 pastilhinhas, relaxa o sistema. Olha que interessante. É uma maneira interessante de você resolver isso. Isso para quem trabalha no sopro, mas para quem, doutor, faz televisão, rádio, professor, usa bastante a voz, assim, ajuda também, doutor? Muito. E não dá dependência. E olha, eu não vim com o propósito de fazer uma propaganda comercial. Mas o fato é que o potencial químico desse medicamento, para isto, ele é muito importante. Agora,
É diferente, por exemplo, de eu falar para o paciente, faz um Lexotan 5 miligramas. Você vai ter que ir com uma receita controlada. Quem vai fazer a receita? Exato. Você vai ter que ir no médico, pagar a consulta do médico e ainda vai usar um medicamento que vai te dar depressão de manhã. E o senhor citou depressão, doutor. Eu quero aproveitar a automedicação jamais, viu? O Sedatif é homeopático, portanto, é liberado nesse sentido, viu? A Isabel Burcardi, ela está perguntando, doutor, obrigado, Isabel, Deus te abençoe, viu? O quadro de ATM pode levar à depressão? Pode. Porque o sintoma da dor de ATM faz que você produza uma substância pela glândula suprarrenal, que é a noradrenalina e a adrenalina, e ela fica em excesso no corpo. Então veja o que acontece. O corpo diz assim, eu estou com muito excesso de noradrenalina e adrenalina na circulação. Então ele começa a lançar o dispositivo urinar para eliminar a quantidade e a sudorese. Só que, mesmo suando e urinando, o paciente fica uma concentração de noradrenalina e adrenalina muito grande. O corpo vai fazer o quê? Vai colocar essa noradrenalina numa área que lhe convém. E aonde ele vai colocar essa noradrenalina? Entre o neurônio e o outro neurônio, na sinapse. Porque entre um neurônio e outro, existe um mediador químico. Então o estímulo vem, você tem um pensamento, o estímulo vem. Bom, se o neurônio não está ligado anatomicamente ao outro, como esse mediador químico vai passar por outro neurônio? O mediador químico tem essa função. Acontece que quando a noradrenalina chega nessa interface, nessa área entre os dois neurônios, ele diminui a ação do mediador químico. O estímulo não passa com aquela rapidez, fica mais lento. Pensamento mais vagaroso. A depressão é uma realidade. Você vai ao médico, ele vai te dar um antidepressivo. Você vai tomar um antidepressivo que vai chegar na área, vai reagir com a noradrenalina e vai neutralizá-la, transformando em água, em uma substância neutra. Volta o mediador químico a passar o estímulo. Passou a depressão. Só que o neurotransmissor, ele dá dependência. Quer dizer, você está atacando o efeito. Qual é a causa? Um problema de ATM que está gerando uma tensão, estresse psicoemocional na região, que você vai convivendo uma semana, 2 semanas, um mês, vai saturando. Você chega numa posição que você fala, olha, eu não aguento mais. E aí o indivíduo vai e fala, bom, ele gosta de tomar uns álcools, um uísque, ele toma um uísque para ficar um pouco alto para ver se passa. O álcool, a ação dele é um depressivo no dia de amanhã. Entendi. Quer dizer, se sem álcool ele tinha uma depressão, com álcool você potencializa essa depressão por 3, 4 vezes. Entendi. Então, não acho interessante fazer essa metodologia. Ô, doutor, O interessante é fazer o relaxamento. E falando em relaxamento, já vou chamar um intervalo. A Tarsila Paulino Cono, de Presidente Bernardo de São Paulo. Obrigado, Tarsila, Deus te abençoe. Eu gostaria de saber se o uso dessa toxina botulínica, dizem que o nome popular é Botox, assim, realmente funciona para tirar essa dor, para relaxamento muscular, doutor? Bom, a toxina botulínica é muito usada. Eu uso a toxina botulina muito. Porque imagina o seguinte, o músculo está em estresse, contraído. No momento em que você aplicou a toxina botulínica ali, ele perde a referência e relaxa, e não contrai mais. Então, se eu faço a toxina e eu ponho esse músculo em relaxamento profundo e trato a DTM dele, eu já estou eliminando vários fatores que estão gerando aquele problema. Então, a critério médico, a toxina botulínica representa uma solução efetiva como complemento no tratamento da DTM. Não ela só vai resolver, mas vai nos ajudar dentro de uma ação
composta por vários aspectos. Aqui. Né? Gente, eu vou chamar um intervalo, mas antes disso eu quero lembrar você, vou mostrar aqui, ó, que nós estamos em plena campanha, Jesus é o Senhor, né? Aí vivendo esse momento tão especial da Páscoa, você recebe a reflexão também, você que se torna sócio, recebe a revista, a reflexão diária do Evangelho, e também mais uma novidade para você, a novena das mãos ensanguentadas, novena e o terço das mãos ensanguentadas para você que faz parte desse projeto, nessa plena campanha aí, Jesus é o Senhor, amém? Então, uma maneira de você também participar desse projeto. Vou chamar um intervalo, na sequência temos mais um recadinho, nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você. Não sai daí, a gente volta já.